Ok. Pronto. Ira, vamos começar então. Queria agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo. A gente já tem conversado de modo mais informal, assim, já faz um bom tempo, desde a sua primeira participação no MUBI com a série das Correções F, na exposição Pedra no Céu, que a gente realizou em 2017 no museu. Eu queria começar mostrando essas peças para a gente, né, puxar o papo a partir delas e talvez você pudesse contar um pouco sobre o processo de fabricação, porque afinal são esculturas monumentais, né? Assim, parece na foto parece que não é tão grande assim, mas elas são, né? E ficaram muito bem no museu. O diálogo com a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha se deu de um modo como se elas tivessem sido feitas para esse local, afinal de contas, embora elas já tivessem uma ampla vida. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite, obrigado. É bom revê-los mesmo que virtualmente. Estou numa quarentena radicalíssima, só muito isolado e tal, então é sempre bom falar com os amigos. E também agradeço a todos os participantes por tomarem o tempo para participar da nossa conversa. Bom, falando das correções, esse trabalho ele pertence a uma série que se chama Correções, né, que se intitula Correções, que eu comecei por volta do ano 2000, ou seja, já tem 2 décadas aí. E eu fiz algumas, se eu não me engano, são 6 grupos dessas pedras, né, desse trabalho. O processo de fabricação, digamos, de feitura, eu recolho essas pedras, claro, com auxílio de uma marmoraria, de uma pedreira, tal, com quem eu trabalho há muitos anos também, pedras naturais, né, que a gente vai cortando de acordo com a forma natural original delas. Ou seja, o resultado final é para mim também uma surpresa. Então apesar de elas serem extremamente geométricas, né, são volumes geométricos, né, possíveis de serem descritos geometricamente, são romboides, tal, simples até, mas não tem um jogo que, aliás, tem em alguns outros trabalhos meus, entre o controle e a falta dele, né? O não calculado e tal. E também tem uma parte, digamos, uma licença, assim, porque elas podem ser montadas de vários jeitos e sobre qualquer face que pare em pé, né? Que tenha equilíbrio. Então, cada montagem pode ser, e normalmente é, diferente uma da outra. No caso desse grupo que foi mostrado no MUBI, realmente é isso que você falou, de que parece que esse trabalho foi feito, né, para o local. Eu concordo, né, lembro de ter falado com vocês na época disso, que foi uma das instalações mais felizes. Eu achei, sabe, a questão da proporção, né, em relação ao espaço, tem um pé direito mais baixo, então elas parecem inclusive mais monumentais. Com essa exposição para mim foi super gratificante, né, poder participar dessa exposição, né, que é uma homenagem ao Paulo, uma coisa que fala de arquitetura, que é um assunto que eu gosto muito, que me move muito a arquitetura. Talvez eu seja um arquiteto frustrado no fundo. E sempre que eu posso eu dou minhas escorregadas nesse campo, assim, já construí algumas vezes, tal. Então é uma paixão, digamos assim, né, a arquitetura. E uma arquitetura especialíssima como a do MUBI, né, um marco impressionante,
da cidade. Isso foi um tremendo prazer participar dessa exposição e com esse trabalho que realmente parece que elas brotaram do chão, né? Assim. Irã, eu queria te ouvir sobre, porque, assim, porque você parte de uma pedra bruta, uma pedra que geralmente tem formas mais arredondadas, mais orgânicas, mas você é como se você buscasse uma geometria que tivesse no interior dessa pedra, né? Como mais do que isso, talvez como se você buscasse uma geometria no interior da própria natureza. Então tem uma espécie de uma concepção de uma, não sei se a palavra está correta, de uma ordem matemática que estaria no interior do mundo e que você busca revelar? Como é que você pensa essa relação entre o orgânico e o geométrico que tem nessas pedras? Eu não pensei tanto digamos, nessa ideia de revelação, uma ordem, né, interna da natureza, mas mais numa projeção, né, de uma racionalidade humana bruta, que é violenta, inclusive, né? Eu não vejo esse trabalho como algo assim tão cândido, assim, né? Eu acho que tem uma interferência, me dói um pouco, sabe, isso, assim. Eu tenho esse problema um certo problema de consciência quando eu uso esses materiais naturais, né? Eu sei que eu estou extraindo alguma coisa da natureza, né? Fazendo esse corte, então tem não é uma coisa muito digamos fácil, assim, é muito harmônica, apesar, né, do resultado ser né, essas formas, é bonito, né, tem essas formas geométricas são sempre, eu acho que elas têm sempre um apelo, né, ainda mais no material tão incrível quanto o granito. Mas assim, dentro da história da arte, né, você tem vários, eu penso muito no Renascimento, né, quando você vê algumas paisagens, né, do Renascimento, né, o primeiro Renascimento, que as paisagens são muito, né, as pedras são quase geométricas, tem a melancolia, né, do Dürer. Então, todas essas questões da geometria ligada à natureza já foram trabalhadas, né, infinitas vezes, né, na história da arte, assim. Mas para mim, eu não cheguei nesse trabalho, né? Aliás, eu nunca faço isso, né? A partir de um raciocínio teórico da história nunca é teórico, né? Quer dizer, é a minha teoria própria, talvez, né? Mas não, nunca aquela coisa, né? Porque tem artistas que trabalham de uma maneira metódica esse assunto da história da arte, das referências. Para mim não é assim. As referências estão na gente, né? Elas não tem jeito de a gente tirar essas referências da gente, ainda bem. Mas para mim foi muito mais, eu acho, uma resposta a essa relação conflitiva, assim, com a própria natureza, não só minha, como né, da civilização, né, que eu pertenço, que tem um uso de natureza questionável. Já que você citou, Ira, o Renascimento, eu lembro muito dos escultores, né, como Michelangelo, falarem, né, de que eles estavam buscando no interior da pedra uma forma que já estaria ali. O escultor ele só tira o excesso, né, e reencontra algo que já está lá. Mas eu fico pensando que no seu caso, mais do que reencontrar uma forma que já está lá, você reencontra uma forma que está ao redor, né? Assim, quando você busca essa forma geométrica no interior da pedra, você não só revela algo que seria uma essência da pedra, mas você revela a arquitetura, revela o entorno, revela toda uma relação de espaço e que aqui no caso do foi muito feliz, porque você revelou um pouco essa relação do espaço do museu com o caminhar dos visitantes, com os ângulos que você foi propondo na montagem, né?
Esse trabalho se relaciona, né, sempre tem realmente essa relação com o meio, né, com o ambiente. Isso ele muda muito, né? No caso eu tenho alguns desses trabalhos, quase todos estão em coleções públicas, em museus. Tem um no Maxi de Roma, tem outro no Irish Museum of Modern Art, o chamado IMA, em Dublin, que é uma instalação permanente, muito maior que essa, digamos, o dobro de tamanho, porque foi encomendado pelo museu isso. E eles têm um parque de esculturas super bonito, que é um tapete verde, né, aquela coisa irlandesa, assim. Então, assim, muda muito o trabalho, né? Assim, o contraste com o ambiente natural, né, com a natureza, né, é trabalhada também, é um parque, não é uma selva, né? Mas é muito diferente do caso do concreto, né, é geométrico pra caramba, tal. Então, realmente tem essa potencialidade né, entre o contraste, o espaço, né, e o movimento de quem vê, né, dos espectadores, tal, que é algo para mim que eu sempre me me ocupa muito, né? Eu sempre caminho, não sei se você se lembra, a gente fazendo várias visitas, escolhendo lugar, tal, puxa, esse lugar aqui, daí assim, é como você acessa, qual que são os vetores, né, desse espaço, porque os espaços têm, né, ainda mais na arquitetura, né, mas um arquiteto bom como o Paulo, assim, que eu acho que conduz o visitante numa direção, né, pontos mais de tensão, de alívio, etc. Pelo menos é a maneira que eu vejo, né? Não sei se eu estou falando, mas como eu, como espectador da arquitetura e de arte também, lógico, penso e sinto o espaço. Ira, queria falar um pouco desses outros objetos do seu trabalho e queria te ouvir um pouco sobre a importância da luz. Você fez uma série de lâmpadas, depois você tem os globos. Você tem uma obsessão muito grande pela essa ideia de luz, né? Como é que... Ideia não, pela uma formalização da luz. É como se você tentasse captá-la num objeto, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre como você concebe a luz no seu trabalho. Tá? De fato, a luz é uma obsessão, né? Acho que pode se chamar disso, né? E eu trabalho a ideia da luz tanto como a representação né, através dos objetos emissores de luz e também na modulação, né, da luz através das pinturas da parede. Eu acho que depois a gente pode falar mais sobre isso. Que é um outro assunto para mim bastante importante no trabalho e também se relaciona muito com a arquitetura. Eu não sei, o primeiro trabalho que eu fiz que representava um abajur era uma ideia muito antiga. Eu lembro que eu era estudante ainda, né? Que tinha esse negócio que eu queria fazer um abajur com a cúpula sólida, né? Para mim essa era uma ideia obsessiva. Não está aqui esse, infelizmente. Infelizmente, eu não me atinei de... Mas, enfim, esse é um trabalho ainda dos anos 90, que foi quando eu consegui fazer, porque isso estava na minha cabeça há muito tempo, tinha as dificuldades, né, da vida, tudo, eu não tinha conseguido fazer ainda. Quando eu me propus, falei, não, vou fazer esse trabalho, daí eu comecei a trabalhar com metalurgia também, né? Isso assim, começo dos anos 90, meados dos anos 90. Primeiro foi no começo dos anos 90, eu acho que o abajur é de 96, se eu não me engano. E eu me lembro que eu estava desenhando abajur, né, assim,
Eu queria um abajur muito simples, muito, né, como um ícone e tal. Daí eu me dei conta que eu tinha um abajur em casa, que era isso já, que era um abajur do Philip Stark, chamado Sissy. Famoso, é uma peça icônica do Philip Stark, que é um abajurzinho de desenho animado, assim, né? Que tenho certeza que ele pensou nisso, né? Um abajur assim genérico, né? Quase como um abajur desenhado por uma criança. Então eu me baseei, eu já tinha no final dos anos 80 eu já tinha feito uns desenhos baseados, né, na geometria de garrafas, tal, num trabalho com uma série chamada Conteúdos Úteis. Daí eu recuperei essa ideia, né, trazendo para a escultura, e daí esse trabalho foi seminal nesse sentido, assim, de eu começar a me basear, a fazer uma representação de um objeto, eliminando qualquer interpretação subjetiva, né, dele. Através da observação, mas também da retirada de medidas. Então quase não, é voltar, né, fazer uma cópia, digamos, né, retirando dele as medidas, né, e as proporções. Só que, claro, tem uma alteração nos materiais. Aí, achou. Está no Google, é isso aqui, né? Foi rápido, exatamente, né? E, enfim. Daí, Irã, só uma pergunta. Fala pra gente, então, da escolha do material, né? Que você usa o aço inox. Por que dessa escolha, né? Então, a partir desse trabalho, que eu falei do abajur, eu estava querendo essa ideia, né, da cúpula sólida, né? Quer dizer, o lugar da luz quase que a negação dela, né? Assim, a densidade da matéria. Pode imaginar também a luz comprimida, né? Tantas coisas, daí eu acho que dá para viajar, né? E eu viajava muito, né? Nessa ideia toda. E não sei, pensei o aço, né? Como um dos materiais mais representativos disso, o peso, né? Então ele tem inclusive um equilíbrio. Não chega a ser instável, porque como ele é muito simétrico, ele está estável, mas tem aquela coisa, poxa, a parte, né, pesada está em cima, né? Quase como uma pedra no céu, né? Entende? Então tem uma tensão no objeto. Tem um amigo americano que, quando viu esse trabalho, falou: olha, essa escultura me faz sentir coisas que eu não gostaria de sentir, que eu não queria sentir. Eu achei isso, assim, tocante isso. E daí o aço inox tem uma estabilidade que ele não muda, né? Assim, ele não oxida, né, facilmente. Alguma oxidação até tem, mas então ele tem uma estabilidade, uma permanência que me interessa. Porque uma outra característica dessas esculturas é que elas são objetos tridimensionais, tudo, mas elas parecem imagens, né? Porque tem essa definição tão aguda, tal, e pelo fato do material também dar esse tipo de leitura, às vezes elas me parecem quase que holografias. Então também tem uma holografia, eu acho que saiu de moda, né? Uma coisa antiga, low tech, holografia, mas uma imagem virtual, né? Vamos dizer. Mas ao mesmo tempo, que elas pesam, essa lâmpada pesa 80 quilos, sei lá, algo assim, 100 quilos, né? Então tem esse contraste, eu acho, desse objeto que parece uma imagem, né? Quase que uma coisa ideal, né? Uma imagem mental, assim, só que ele é uma âncora, né? Ele tem algo que é esse contraste entre o concreto e o abstrato, o mundo das ideias, tal. Para mim é um motivo assim propulsor de boa parte do meu trabalho.
Ira, o passo seguinte foi um pouco buscar a transparência. Se você estava buscando o reflexo nisso aqui, né, depois nas lâmpadas, você foi buscar o cristal, aquilo que a luz atravessa e não reflete, né? Então, eu cheguei nisso, me ocorreu, né, o primeiro trabalho que eu fiz com cristal transparente foi o copo d'água, não sei se você tem aí, Vou buscar. que daí realmente eu juntei a ideia da transparência com a densidade, né? Então, o objeto continua sendo impenetrável, ele mesmo, né? Mas o olhar atravessa. Né? E daí tem outra camada que é um jogo perceptivo, assim, do cheio, do vazio aí. Né? E eu fiz duas versões, um menor e outro maiorzinho que depois eu achei. E uma coisa que eu devo dizer assim que a maioria desses objetos que eu uso, né, como referência para as esculturas são objetos de casa, né, coisas que eu tenho em casa, que eu convivo há muito tempo, ou que às vezes eu encontro e aquele objeto me seduz de alguma forma, né, ou que começa a me chamar a atenção. Assim, eu penso, né, que as coisas seduzem a gente de alguma forma, os objetos, e eu penso que tem uma coisa um tanto misteriosa nisso, que é o porquê, né? Minha última exposição, que eu fiz umas esculturas também com aço inox, são grandes porcas e roscas, acho que vocês viram. Aí tem, eu comecei com essas menores, depois eu fui para essa daí, por exemplo, que pesam 300 quilos cada uma, né? Então são 1.200 quilos, essa de chão aí, tinha uma base fixa. A primeira foi essa de parede, menor, né? E depois eu fui aumentando. Tenho também a questão da escala que me interessa, né? O potencial expressivo da escala, né? Porque às vezes eu uso a escala natural, que vocês viram, o conta-gotas, por exemplo, que também foi, que esse é uma coisa assim, é um objeto que eu também queria fazer há muitos anos algo com ele, porque eu me trato com homeopatia há 30 anos, né? Então isso aí a referência é o remédio homeopático. E eu primeiro fiz em aço inox, esse daí, que é igualzinho, assim, né? E depois eu comecei a pensar como eu comecei... as peças em cristal, sempre trabalhei com a Swarovski, na Áustria. Né? Assim, então, fiquei anos trabalhando com eles, pretendo continuar. Tem as dificuldades que vocês imaginam, né? Qual seja trabalhar com a Swarovski. Mas são incríveis, hiperprofissionais, entendem a coisa, sabe? Eu adoro, assim. Mas eu procurei a Swarovski e também foi um golpe de sorte, assim, de ter acesso, né, a eles. Por causa a primeiro trabalho foi um buraco da fechadura preto que eu fiz, foi o primeiríssimo. Depois que mas não é esse aí é em granito, que tem 40 e poucos centímetros, que tem um na coleção, inclusive, do MAC, no MAC USP. Mas antes dele eu fiz um de 8 centímetros de parede, que foi o começo da minha relação com a Swarovski. E daí o copo d'água foi o segundo trabalho, né? E eu falo, puxa, eu tentei fazer de outras formas, mas não deu certo, muito complicado, porque eu falei, tem que ser um cristal absolutamente límpido, né? Não pode ter bolha, não pode ter nada, porque senão estraga a ideia, né? Então, algumas pessoas acham que o Swarovski é uma brand, né, que valoriza coisa assim. Uma coisa que eu faço questão é sempre pedir para eles cobrirem o logo nas caixas, tá? Porque, né, enfim, não é para isso, né? É porque realmente é pela qualidade do material, da pureza do cristal. Então, tem essa referência com
os objetos do cotidiano, da vida e tal, e que de alguma forma primeiro falam para mim, né, que eles ficam me atormentando assim até fazer alguma coisa com eles. O caso da porca e rosca que eu estava falando, que foi a última, e eu continuo mexendo com isso, né? Aí estou fazendo um projeto novo agora, por sinal, usando porcas e roscas, que eu estou bastante entusiasmado com esse projeto. É uma coisa estranha, né? Porque eu ficava andando na rua e eu só via porca e rosca, né? Então, na fixação dos postes, né? Aquela coisa que começa a te... E daí eu fui desenvolvendo, né? E desenvolvendo ideias também sobre por que eu estava tão fascinado com isso. E continuo estando. Irã, já que você citou o trabalho da fechadura, ele é um trabalho muito emblemático na sua trajetória, né? Assim, essa ideia que aí você tematiza a coisa do olhar, né? A importância do olhar e de ver através, mas também de uma ilusão. Aquilo parece uma coisa e é outra. Você se interessava pelo reflexo. Depois aqui aparece um vazio, né? Porque o preto ele tende a absorver mais a luz do que refletir. Você acha que esse é um ponto fundamental na sua trajetória, essa fechadura? Eu acho que sim. Esse trabalho também foi uma coisa, essas ideias, esses projetos que ficam anos ali, mas assim, não sei, também que é uma imagem tão desgastada, né? O buraco da fechadura, aquela coisa do voyeur. Eu tinha um pouco de medo da obviedade disso, sabe? Assim, mas me ocorreu daí realmente também, apesar dela ser um buraco de fechadura impossível, que ele é o oposto, né? Primeiro que ele é tridimensional e tudo isso, mas ele também, você não vê através, você se vê e vê o espaço que você está. E eu também me baseei no buraco da fechadura real, né? Fiz questão de tirar as medidas, de não ser algo assim, eu vou fazer um desenho de um buraco e, né, assim, um mero ícone, né? Mas de ter essa relação com o real, né? Esse negócio que eu acho que é uma parte de uma, antes de falar, né, questão do olhar, tudo, mas ainda falando dessa coisa de buscar no objeto, nas coisas concretas, uma referência, eu acho que se dá, é um problema existencial, né? Eu acho que é uma ansiedade, né, de captar, de se ligar ao real, sabe? E eu acho que não à toa muito desses objetos são sólidos e densos, tal. No caso do buraco de fechadura, o primeiro que eu fiz foi o pequeno, né? Foi esse de 8 centímetros. Primeiro em aço, eu fiz 5 versões do buraco de fechadura. 2 pequenas, uma em aço inox, a outra em cristal preto. Depois eu fiz essa daí que vocês estão vendo. Uma em aço, que foi uma edição que eu fiz com um editor de Nova York e tal. E que aquela, eu acho que não tem foto, é incrível, porque ela tem um polimento ótimo. Foi feito num lugar lá que faz coisas para a NASA, sabe? Então tem todo um negócio assim científico, né, na fabricação dele e tal. Então tem essas, né, falando dessa parte da execução de novo, assim, tem uma parte que é uma certa aventura, né, nesses produtores, fabricantes, tal, que te faz também, te leva para um outro espaço, né? Um outro meio, né? Mas realmente, assim, eu acho que a questão do olhar para o artista plástico
né? Eu sei que está fora de moda falar artista plástico, agora é artista visual, mas para mim, em português, artista visual não soa bem, fica, não sei. Para mim tem algo errado nisso, não sei se é mais uma questão de sonoridade. Eu comecei, o que me levou à arte foi o desenho, né? Eu sempre desenhei com... e tem uns desenhos recentes. Esses são desenhos com grafite. Tá? E o desenho, desde né, como eu acho que toda criança desenha, né? E eu acho que a diferença do artista é que ele não para, né? Desenhar quando as pessoas param, as pessoas que não são artistas, não seguem essa tendência, né? Param de desenhar e a criança artista continua, né? E foi meu caso. E eu sempre fui muito introvertido na infância, e era uma maneira, eu acho, de eu, né? É muito claro também, depois de muitos anos de análise e tal, a gente entende isso, que é uma relação com o mundo, né? É uma forma de você se expressar, com certeza, né? Mas também de criar essa ponte, né? Que entre a gente e o que, né? Em inglês, né? Tão incrível que é drawing, né? E eu me dei conta disso depois de muito tempo, né? Do significado é de draw, é de trazer para perto, to draw. É interessante isso. Então você vê a paisagem está lá longe, você traz para perto de você, né? Então e tudo começou por aí. E daí, assim, o desenho que me levou a tudo, né? A tudo que eu faço hoje, parte do desenho. E eu desenho tudo. E é o que eu desenho tudo no sentido assim, tudo que eu vou fazer, eu desenho antes, né? Porque eu sei que tem artistas, né? Sei lá, escultor, que vão direto na coisa, né? Assim, para mim, eu tenho dezenas de cadernos, que é algo que eu faço há muitos anos, que são registros diários. Tem todo tipo de bobagem, registro, bobaginha, tal, mas assim também as coisas que vão virar os trabalhos sérios, né? Assim, tem retrato de amigos, tem todo esse tipo de coisa, porque isso eu não deixo de fazer, porque é também uma coisa compulsiva e que me, sei lá, que me situa, sabe? Assim, para mim é muito importante. E eu acho que o Buraco da Fechadura é uma representação de tudo isso, sabe? É aquilo que converge tudo para aquilo, né? Assim, para aquele objeto. E o objeto que na realidade não é um objeto, né? Ele é um vazio. Ele te retorna a tua própria imagem no teu ambiente. Também eu acho que é uma ideia de situação, no sentido de se situar, né? No aqui e agora, que é o grande drama humano, no meu modo de ver. Cauê? Eu acho que ele congelou, né? Então, Irã, tem uma pergunta. Você consegue ver o chat? Eu vou ler para você uma pergunta do Guilherme Friso. Ele queria que você falasse um pouquinho mais sobre a inspiração para os seus desenhos, que ao mesmo tempo que eles são praticamente sólidos, sem aspirar na representação do volume, eles são muito arquitetônicos, têm espaço. Como que você vê isso no seu desenho, né? Essa questão da arquitetura? Eu acho assim, o meu desenho, ele varia muito, na realidade. Eu tenho muitos interesses em relação ao desenho, né? Eu fui ilustrador eu vivi de fazer ilustração durante muitos anos, né? Eu fui viver de arte a partir dos meus 40 anos, mais ou menos, né?
Então, era uma coisa chata, assim, né? Aquela coisa, puxa, alguém te fala o que você vai fazer, né? Mas aquilo me criou, por um outro lado, me deu assim uma flexibilidade em tratamento. E né, assim, eu fazia aquelas coisas comerciais, mas também viajava naquilo, né? Na linguagem. Né? O que me interessa no desenho é a linguagem e essa versatilidade, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo um trabalho que eu estou falar ilustrações. Eu também não tenho nenhum preconceito com isso. Eu gosto da ideia de ilustração. Eu faço ilustrações para um livro de poesia de um amigo espanhol, de um escritor espanhol, e eu propus para ele, porque eu falei alguma coisa para fazer na quarentena para não ficar louco, né? Assim, e também, sabe, algo que traz uma coisa, fazer uma coisa a partir de um texto, uma coisa fora um pouco do meu mundo, né? Então, assim, mas para tentar responder essa pergunta, que dá para viajar muito nisso, né? Assim, tem esse lado do desenho que tem assim, qualidades, tal, referências arquitetônicas, e como esses que vocês mostraram agora há pouco, que são do ano passado, eu mostrei lá numa exposição na Carpintaria, da Fortes da Glória Gabriel, no Rio. Que são... tem essas referências espaciais, né, muito geométricas e tal, e se referem... eles se chamam Unidade de Habitação Temporária, essa série, né? Agora, varia. Tem desenhos tem grupos de desenhos que são absolutamente bidimensionais, né? Todos são, claro, mas e não tem essa ilusão da tridimensionalidade, né? Tem desenhos feitos com 2 linhas, por exemplo. O Irã, a gente tem menos de 1 minuto de conexão, vai cair a qualquer momento. Eu caí, voltei, minha rede caiu e eu já voltei. Mas só para finalizar, você quer concluir com essa coisa do desenho antes de terminar? Olha, pode ser. Não sei se você tiver alguma pergunta. Não, eu caí, então não sei se você chegou a falar sobre essa relação do desenho com a arquitetura, mas Chegou. talvez... Cauê, o Irã estava respondendo a pergunta do Guilherme, que está no chat. Então, acho que agora, o tempo é curtinho, a gente podia agradecer, porque daqui a pouquinho a gente vai cair.